Mr. Elvis Presley. I'm placing my thoughts elsewhere while you chatter away. Recentemente eu assisti a 3 filmes: Elvis, no Amazon Prime, Arnold, a série documental sobre Arnold Schwarzenegger, na Netflix, e um filme de 1993 chamado Vestígios do Dia, com o excelente Anthony Hopkins e Emma Thompson. São 3 personagens em busca de um propósito para a sua vida. Anthony Hopkins interpreta o mordomo Stevens, que é fiel ao seu patrão, um lord inglês que apoia os nazistas. O personagem de Hopkins é um personagem que vive em função da tradição. Ele trabalhou a vida inteira nessa mansão no interior da Inglaterra e o seu patrão recebe figuras ilustres, membros de partidos políticos e empresários. E, na verdade, ele está envolvido com o patrocínio ao nazismo. O mordomo não ignora esse fato, mas ele se evade dessa situação para servir ao seu patrão. Ele está sempre ali pelas salas enquanto conversas importantes estão acontecendo, escutando tudo o que está se passando, mas ele finge que não está sabendo de nada. Surge então a personagem de Emma Thompson, que vai também trabalhar naquela mansão. E ela começa a questionar o personagem de Anthony Hopkins, o mordomo Stevens, sobre as atitudes dele. Ele tem que demitir 2 funcionárias porque o patrão pediu, porque elas são judias e ele tem preconceito com judeus, ele está apoiando os nazistas, e o funcionário, o mordomo, simplesmente obedece aquilo sem questionar. Ele começa a ficar então apaixonado pela personagem de Emma Thompson, mas ele não pode declarar o seu amor, ele não pode ser fiel às emoções que ele está sentindo por ela em função do seu trabalho. Naquela mansão, ninguém pode se apaixonar, ninguém pode desenvolver relacionamentos humanos de verdade. Então o propósito de vida é simplesmente servir ao seu patrão, seguir aquelas tradições sem questionar, fingir-se cego diante de tudo que está acontecendo e surdo, abrir mão de tudo aquilo simplesmente para poder continuar na mansão fazendo o que ele fez a vida toda. O segundo filme é Elvis, que conta a história do rei do rock Elvis Presley. Elvis, desde pequeno e depois adolescente, descobre o seu gosto pela música, a música gospel e a música negra americana, e decide ser músico. Mas então ele é descoberto pelo personagem do Tom Hanks, que interpreta o coronel Tom Parker, que foi o empresário do Elvis Presley durante toda a sua vida. E o Elvis resolve entregar a gestão da sua carreira para o coronel Parker, que é uma pessoa inescrupulosa. E isso vai ficando claro ao longo do filme. Tom Parker começa a manipular Elvis e a sua família para conseguir tirar proveito justamente do sucesso que o Elvis começa a fazer. Em alguns momentos, outros músicos chegam a dizer para ele: olha, você deveria tomar as rédeas da sua própria vida, você deveria conduzir os shows e as apresentações e as músicas que você quer gravar da sua maneira. Mas ele confia plenamente ou cegamente no personagem de Tom Hanks, que é o Coronel Parker, e fica nítido no filme como Elvis abre mão de pensar por si só e tomar as decisões sobre a sua carreira. Só que ele se esquece que raciocinar, refletir, avaliar e fazer as próprias escolhas é uma virtude fundamental de todos os seres humanos, e Elvis abre mão disso. Só que o maior vício é a evasão, não pensar, recusar-se a raciocinar e decidir por si. E veja, isso não é ignorância, mas sim recusar-se a pensar, o que é muito pior. É uma atitude muito parecida com a do mordomo Stevens no primeiro filme. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there. E a terceira produção audiovisual é a série documental Arnold, sobre o fisiculturista e ator Arnold Schwarzenegger. Arnold nasceu na Áustria em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas desde o início ele queria deixar a Áustria. Ele não se identificava, não se via como um fazendeiro. E os pais queriam que ele ficasse lá. Mas era a visão dos pais contra a visão que ele já tinha desde pequeno de um futuro que ele queria para si mesmo. Então, ele conta que assistiu a um documentário sobre os Estados Unidos da América e ficou com vontade de ir para lá. Queria sair da Áustria e ir para a América. Depois ele viu uma revista sobre fisiculturismo e traçou uma meta.
E é muito interessante porque o Schwarzenegger ele vai contando como ele realmente tinha essa visão, tinha esse propósito, essa motivação, e ele foi buscar aquilo que ele sonhava. Ele conta como ele focou no futuro, pensou a longo prazo, 10 anos, 20 anos, o que eu quero fazer, onde eu quero estar. E não é fácil, mas se você não tem essa visão, a vida fica ainda mais difícil. É preciso usar a razão, ter um propósito e autoestima. Tudo o que faltava ao Elvis e ao personagem Stevens, de Anthony Hopkins. Alguém sem propósito está perdido no caos, não sabe para onde ir. Do it. Do it now. Eram essas ideias que eu queria compartilhar hoje por meio desses 3 filmes que eu recomendo você assistir e tirar suas próprias conclusões. São 2 personagens reais, o Arnold Schwarzenegger e o Elvis Presley, e um personagem fictício, né, o mordomo Stevens, interpretado pelo Anthony Hopkins, mas ao longo dos filmes os 3 têm que fazer escolhas sobre suas vidas, enquanto um deles, no caso o Arnold, consegue mudar-se para os Estados Unidos, competir nas competições de fisiculturismo e depois até no futuro tornar-se governador da Califórnia, os 2 outros, apesar do Elvis ter feito muito sucesso, foi a vida inteira manipulado pelo seu empresário, teve um final trágico na sua vida, e o mordomo Stevens, né, o personagem fictício, que ficou drifting, né? Ele ficou ali à deriva em sua vida, sendo levado e não fez as escolhas que ele poderia ter feito. E eu gostaria de deixar aqui a recomendação do canal do Caio Amaral, aqui no YouTube também, que é um amigo meu que faz análises de filmes de uma maneira brilhante, muito bacana, vale a pena você seguir e assistir aos comentários do Caio sobre os filmes nacionais e internacionais. Um abraço e até a próxima.